Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e hoje, nessa semana, vamos ver o conteúdo de setor externo. Vamos lá. Bom, nesse conteúdo vamos ver basicamente uma introdução ao setor externo, a determinação da taxa de câmbio, políticas externas, fatores determinantes do comércio exterior, a estrutura do balanço de pagamentos e vamos ver brevemente alguns organismos internacionais. Bom, introdução, setor externo. No mundo globalizado, o comércio de bens e serviços entre as empresas e os habitantes de diversos países implica em fluxos comerciais, fluxos de mercadorias e serviços e também fluxos financeiros, que são as remessas de pagamentos, viagens, etc. E tudo isso caracteriza o setor externo. Bom, esses agentes, quando realizam um comércio junto ao exterior, eles objetivam, por exemplo, adquirir uma maior diversidade de produtos e serviços por meio das importações, e aí tentando se beneficiar, por exemplo, obtendo produtos de características diversas, de marcas que não são existentes dentro do país, produtos de qualidade superior, também como serviços, atração de mão de obra altamente qualificada, entre outros. Obviamente que quem realiza a venda, a exportação dessas mercadorias, também está obtendo lucro. E isso é positivo para os países como um todo. E auxiliam na redução dos custos. Logicamente, auxiliam também na redução da pressão inflacionária dentro de um país. Bom, obviamente que, para que ocorra a negociação de mercadorias e serviços no comércio exterior, é necessário haver o câmbio de moedas, para que assim ocorra o pagamento. Você só consegue importar uma mercadoria se você tiver a moeda para pagar o preço daquela mercadoria aonde ela está sendo comprada. Bom, a taxa de câmbio é, portanto, o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Por exemplo, para uma cotação do dólar de R$ 5,20, temos que cada dólar vale R$ 5,20. Bom, note que para que ocorra a venda de bens domésticos para o exterior, o que é chamado de exportação, é necessário que o país estrangeiro que está adquirindo os produtos adquira reais para fazer a transação. De forma contrária, para que ocorra a venda de mercadorias para o exterior, para que ocorra a compra de mercadorias do exterior por agentes brasileiros, o que é chamado de importação, é necessário que se adquira moeda estrangeira para fazer essa transação. Em geral, a moeda usada para o comércio exterior do mundo é o dólar. Então, todos os países, com exceção dos Estados Unidos, precisam fazer o câmbio de suas respectivas moedas em dólares. Perceba que o mercado de câmbio ou mercado de divisas é similar a qualquer outro mercado. Portanto, ele negocia algum bem. Nesse caso, o bem são moedas. Os países compram e vendem moeda estrangeira, usando a sua moeda doméstica. Dessa forma, o excesso de demanda leva a um aumento do câmbio, e o excesso de oferta reduz o câmbio. Seguindo este raciocínio, a gente pode pensar na taxa de câmbio como a razão entre a moeda estrangeira, por exemplo, o dólar, e a moeda doméstica, o real. E aí a gente tem a equação a seguir, que diz que a taxa de câmbio é igual a quantidade de moeda estrangeira sobre quantidade de moeda nacional. E nisso aqui a gente pode pensar também como as forças de oferta e demanda em sentido da moeda estrangeira ou em sentido da moeda nacional. Ou seja, a taxa de câmbio é uma taxa que mostra a quantidade
de moeda nacional necessária para atingir o valor da moeda estrangeira. Sendo ainda mais claro, a gente pode manipular aquela equação e ter que a taxa de câmbio multiplicado pela moeda nacional retorna a moeda estrangeira. Bom, considere um câmbio dólar real de 5,20. Então significa que são necessários R$ 5,20 para adquirir um dólar. Bom, há alguns fatos que explicam o excesso de oferta de divisas e, logicamente, o efeito sobre a variação no câmbio. Bom, primeiro fato, entrada de dólares pelas exportações. Segundo, a entrada de capitais externos, por exemplo, investimentos estrangeiros no país. A visita de turistas que realizam compra aqui no país e gastam os seus dólares. Alguns exemplos que explicam o excesso de demanda são a saída de dólares pelas importações, o turismo de brasileiros no exterior, que adquirem dólares e vão gastar lá fora. Perceba que, quando a taxa de câmbio dólar real cresce, por exemplo, saindo de 4 para 5, são necessários mais reais para se comprar um dólar. Isso significa que a moeda doméstica, o real, ela perdeu o poder de compra, ela perdeu o valor. Ou seja, ela se desvalorizou. Então, temos uma situação de desvalorização da moeda e de desvalorização cambial. Em sentido contrário, se, por exemplo, a taxa de câmbio dólar real sai de 5 para 3, são necessários menos reais para se comprar um dólar. Antes eram necessários R$ 5 e agora são necessários apenas 3. Ou seja, a moeda brasileira ganhou o poder de compra, ela se valorizou. Ou seja, houve uma valorização cambial. Apreciação cambial e valorização cambial referem-se ao mesmo movimento. São termos sinônimos. Ou seja, um aumento do poder de compra da moeda nacional. A diferença é que usamos o primeiro termo em um regime de câmbio flutuante, já o segundo termo é usado em um regime de câmbio fixo. De forma similar, são os termos depreciação cambial e desvalorização cambial, sendo o primeiro usado em um regime de câmbio flutuante e o segundo usado em um regime de câmbio fixo. Bom, mas o que são os regimes de câmbio flutuante e o de regime de câmbio fixo? Vamos ver no slide a seguir? No regime de câmbio fixo, o governo mantém fixa a taxa de câmbio e se compromete a comprar e vender todo o excesso de divisas, através do Banco Central, de forma a manter a taxa pré-estabelecida. Já no regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio é definida livremente pelas negociações do mercado de divisas. O Brasil adota um caso intermediário. Esse caso é chamado de regime cambial de flutuação suja, em que o Banco Central intervém no mercado cambial, comprando e vendendo divisas, apenas para conter episódios de elevada variação no câmbio. Então, no regime brasileiro, não é sempre que ocorre a intervenção do Banco Central no mercado cambial, apenas em cenários de elevada volatilidade, elevada variação na taxa de câmbio e que ele objetiva manter um certo controle, manter ela em um certo patamar. Bom, em um regime de câmbio fixo, o governo pode manipular o câmbio com o intuito de política econômica. O governo pode, por exemplo, desvalorizar o câmbio para tornar mais caras as exportações e, ao mesmo tempo, tornar o produto doméstico mais barato, facilitando as exportações, assim melhorando o saldo da balança comercial. Em sentido contrário, o governo também pode valorizar o câmbio para aumentar as importações e reduzir as exportações. Bom, e por que o governo não adota câmbio fixo e desvaloriza o mesmo indefinidamente, já que isso beneficia as exportações e reduz as importações, melhorando o saldo da balança comercial? Bom, note que,
para manter o câmbio fixo, requer uma enorme quantidade de reservas para compra e venda de divisas. Devido a isso, leva junto o poder de política monetária do governo. Além disso, nem todos os produtos podem ser produzidos aqui. Não compensa, devido à falta de insumos, por exemplo. Então, importações são bem-vindas. Importações ajudam, por exemplo, a conter a pressão inflacionária, já que elas suprem uma demanda que não seria suprida sozinha pela produção brasileira. Outras formas de política externa são barreiras tarifárias a produtos e serviços externos, barreiras fitossanitárias, ou seja, exigências de padrão sanitário, de padrão de higiene a produtos e serviços externos. E aí a gente pode incluir aqui, por exemplo, a exigência de que fornecedores estrangeiros tenham certificados de qualidade sobre os seus produtos. Outra forma de política externa são acordos comerciais entre países e blocos comerciais. Barreiras regulamentares, por exemplo, o impedimento da importação de determinadas mercadorias ou de mercadorias de determinados países. Bom, diante do conteúdo visto nos slides anteriores, podemos concluir alguns dos determinantes do comércio exterior: a taxa de câmbio, a política externa, o nível de renda do exterior, ou seja, dos compradores das mercadorias brasileiras, o nível de renda doméstico, ou seja, o nível de renda aqui das pessoas que, devido a isso, irão realizar importações, procurando produtos, por exemplo, de melhor marca, de maior qualidade, ou produtos mais diversificados. Especialização da produção e diversificação de produtos. Bom, todas essas movimentações do comércio exterior são registradas no balanço de pagamentos. Nele também tem a movimentação das transações financeiras entre o país e o resto do mundo, em um determinado período de tempo. No balanço de pagamentos vai constar, por exemplo, importações e exportações de mercadorias, valores com fretes, movimentações de capitais financeiros, entre outros. O balanço de pagamentos é dividido em 3 contas. A conta de transação corrente, que é dividida nas subcontas balança comercial, balança de serviços, balança de rendas e transferências unilaterais correntes. Uma conta capital e financeira, que é subdividida nas contas capital e conta financeira. E uma conta para erros e omissões. Qualquer registro que não estiver estabelecido nessas demais contas e que depois foi verificado, entraria então nessa conta aqui de erros e omissões. A partir dos valores contábeis registrados no balanço de pagamentos, pode-se estabelecer o saldo do balanço de pagamentos, se ele foi positivo ou se foi um saldo negativo. E, obviamente, sabe-se então a quantidade que foi acumulada de reservas internacionais, o que é também chamado de haveres da autoridade monetária. A estrutura simplificada do balanço de pagamentos é essa. De um lado, temos as operações e do outro, temos os valores de cada operação, de cada conta e subconta. Aqui está a conta de transações correntes, composta por essas 4 subcontas. A conta de capital e financeira, composta por essas 2 subcontas. E a conta de erros e omissões. Desse somatório, resulta o saldo do balanço de pagamentos. E o acúmulo de reservas internacionais, reservas cambiais, reservas de moedas internacionais, divisas, é registrado aqui na conta de haveres da autoridade monetária. Bom, especificando um pouco cada conta, a balança comercial registra os fatos contábeis relativos a exportações e importações de mercadorias. E o saldo é dado pela diferença entre os volumes financeiros de exportações e de importações. A balança de serviços registra os fatos contábeis relativos às exportações e importações de serviços. Por exemplo, transportes, seguros, viagens internacionais, etc. Sendo seu saldo novamente apontado pela diferença entre os volumes positivos
oriundos das exportações, e os negativos oriundos das importações. A balança de rendas registra os fatos contábeis relativos à remuneração dos fatores produtivos. Por exemplo, os salários dos brasileiros que são residentes e que prestam serviço no exterior. As transferências unilaterais correntes consistem nas transações que não envolvem uma contrapartida, que não envolveram, por exemplo, a realização de algum serviço ou a comercialização de uma mercadoria. Pode estar aí, por exemplo, o pagamento de pensões a cidadãos nacionais que foram residir no exterior, ou remessas de dinheiro de migrantes brasileiros que estão no exterior. Dessa forma, o saldo de transações correntes é dado por esse somatório: balança comercial, balança de serviço, balança de rendas e transferências unilaterais correntes. A conta capital registra a movimentação de capitais físicos, seja como ativos ou seja como passivos. Por exemplo, a transferência de propriedade de ativos fixos. Já a conta financeira registra a movimentação de capitais financeiros, por exemplo, o investimento estrangeiro direto. Erros e omissões contábeis são registrados em sua conta específica. O saldo do balanço de pagamentos é, portanto, uma resultante da soma dos saldos da conta transações correntes, da conta capital financeira e dos erros e omissões. Sabendo que um saldo do balanço de pagamento positivo implica em entrada de divisa, os haveres da autoridade monetária com compromisso cambial ficam negativos. O contrário também é verdadeiro. Se ocorre um saldo do balanço de pagamentos negativo, ou seja, um déficit no balanço de pagamentos, implica que saíram divisas, saíram moedas estrangeiras, que são usadas para pagar os compromissos internacionais. Então, os haveres da autoridade monetária com compromisso cambial se tornam positivos. Haveres, lembre-se, traduz-se em deveres. Deveres da autoridade monetária de fazer frente a essas divisas que estão saindo para poder continuar ocorrendo o pagamento dos compromissos financeiros junto ao comércio internacional. E por isso que, em uma situação de déficit do balanço de pagamentos, há haveres positivos. Em uma situação de superávit do balanço de pagamentos, há haveres da autoridade monetária negativos. Bom, alguns países se aliaram e criaram organismos internacionais. Esses organismos são usados para a tomada de decisão e promoção de regras conjuntas quanto a algumas práticas que são consideradas benéficas ao comércio exterior, práticas de governança corporativa e transparência, política econômica, compliance, sustentabilidade ambiental, etc. Podemos citar, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional. A Organização Mundial do Comércio, OMC, é o órgão que tenta coibir políticas protecionistas e práticas de dumping, assim promovendo o livre comércio, sem que um país use de concorrência desleal e práticas impróprias. Bom, infelizmente ainda ocorrem essas práticas impróprias, mas a OMC tenta fazer as correções e promover as devidas boas práticas. Bom, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, é o órgão que tem como compromisso o zelo pelas políticas econômicas dos países, ajudando-os em seu desenvolvimento econômico e financeiro, sugerindo, por exemplo, política econômica a ser adotada pelos países ou muitas vezes até realizando empréstimos. E com isso nós concluímos a nossa videoaula sobre o setor externo. Obrigado, pessoal, e bons estudos!